Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Espiritismo em Kardec. Hoje estudando o artigo de 1858 de janeiro, diferentes naturezas e manifestações. A gente está voltando para janeiro, a gente foi até o fim e voltou agora para estudar os artigos que a gente não tinha estudado, né? Queria agradecer ao João, a Ana e a todos que estão assistindo. Então, João, nos fale um pouco mais desse artigo. Ora, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam, pois, bem-vindos a esta nova volta que vamos dar estudando a Revista Espírita. A Revista Espírita, como sabeis, é a obra maior dentre os 11 títulos da Codificação Fundamental. E ela é a maior porque foi publicada todos os anos em que Kardec se dedicou à missão de codificador. Logo no ano a seguir à publicação do Livro dos Espíritos, que é publicado em 57, logo em 58 ele começa a publicar a Revista Espírita. E torna-se a obra mais longa, a maior em quantidade, em profundidade de temas, e é constantemente publicada, tendo assumido a forma de um jornal mensal. Kardec responsabilizou-se por todos os números mensais desse jornal, até que a morte o surpreendeu, em 31 de março de 69. Tendo o último número que ele prepara, é o de abril de 1869, que o tem preparado quando a morte o surpreende. Se contarmos de janeiro de 58, este mês que estamos agora a recomeçar de escolher artigos para estudar, até abril de 69, dá exatamente 136 jornais, que depois, como também sabeis, Kardec, por uma conveniência do estudante do Espiritismo, ele junta ao final de cada ano, ele junta os 12 jornais daquele ano, juntam-os para fazer um livro. Ok, um volume. Daí que também esta obra, para além de ser a coluna vertebral da codificação fundamental, é também a maior em quantidade pelo número de volumes. Ela sozinha representa 12 volumes, sendo que tenhamos essa noção clara que o último volume, o 12º, o de 1869, só os 4 primeiros jornais é que pertencem à codificação fundamental. São os que estão incluídos nos 136 jornais. Daí que às vezes também se diz que as obras da codificação são 11 em termos de títulos ou são 22 em termos de volumes. Porquê? Porque a Revista Espírita, só por ela, podemos encontrá-la distribuída por 12 volumes, 12 livros, enquanto as outras são todas monovolúmicas, por isso 12 mais 10 também dá 22. Bom, queridos amigos, vamos então retornar ao início, ao primeiro número da Revista Espírita, a janeiro de 1858. Historicamente, situando-nos no tempo, Kardec tinha lançado no ano anterior o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Era o Livro dos Espíritos que existia nessa altura, não existia mais nenhuma obra. E a segunda obra que ele vem a lançar da codificação fundamental é esta, desta forma, com este formato, pequenos jornais mensais. E ele utilizava a Revista Espírita, como já nos fomos apercebendo, como não só um diário de bordo, onde ele ia escrevendo uma espécie das memórias da codificação, onde colocava artigos como este. Nós vamos ver este artigo a aparecer em outras obras mais à frente. Artigos sobre assuntos que importava
ao desenvolvimento da ciência espírita, e este é um dos que tem a ver com a parte científica, mas não só, também as questões filosóficas. Portanto, nós nesta obra podemos encontrar todos os assuntos que vemos nas outras são debatidos aqui. Alguns há que inclusivamente nem vêm em mais nenhuma, só aqui acontece. Ele mais para adiante também vai começar a publicar quando ele instituir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vem a ser instituída também neste ano de 58, em abril de 58. A partir daí nós também vamos começar a encontrar os relatórios das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois ele suspende essa publicação mais para diante. Mas isto para vos dizer a riqueza desta obra. E Kardec sugere que esta obra seja estudada depois das obras de iniciação e depois do Livro dos Espíritos. Deve ser esta obra que nós devemos lançar mão tematicamente, tal como nós aqui estamos a fazer. Hoje estamos a ver este artigo em que falamos das diferentes naturezas das manifestações e vão verificar que no desenvolvimento do nosso estudo, e como habitualmente já vimos fazendo, havemos de ver onde é que este assunto vai aparecer noutras obras, que implicações tem. Portanto, é assim que Kardec sugere que se estude o Espiritismo. Portanto, tomando daqui um tema e depois deste tema dar a volta e ir às outras 11, às outras 10 obras, 10 em termos de títulos, às outras 10 obras, procurando ideias mais avançadas, detalhes que ele deixa, etc. Portanto, e dando a volta ao conhecimento espírita vertido nas 11 obras da Codificação Fundamental. Bom, passemos então à leitura deste artigo de janeiro de 1858. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenómenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos factos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestação. Bom, antes de entrarmos no detalhe das formas de manifestação, gostaria desde já lançar aqui um repto aos amigos. Kardec diz-nos ali no início que os espíritos atestam a sua presença de diversas maneiras, consoante a sua aptidão, a sua vontade e menor ou maior grau de elevação. Queridos amigos, o que é que nós podemos, o que é que isto quer significar? O que é que nós podemos aportar relativamente a esta questão? A aptidão dos espíritos para se comunicar, a vontade deles de se comunicar, ou o seu maior grau, a sua superioridade maior ou não? O que é que podemos dizer sobre isto? Posso já? Olá, boa noite. Estava a pensar que o Eric entrasse, mas ele também se calhar estava à espera que eu entrasse. Então, boa noite a todos que nos estão a ver, ou boa tarde, ou bom dia, consoante a hora e o local. E à tua pergunta, ao teu desafio, João, apraz-me dizer que se nós conhecermos todos a escala espírita que vem no Livro dos Espíritos, no item 100, podemos compreender a evolução dos espíritos, que no fundo somos nós, depois de desencarnados, e esta capacidade, e conforme a sua aptidão e o seu maior ou menor grau evolutivo, nessa escala está bem esclarecido e está muito bem elaborado,
e nós assim podemos também compreender um pouco melhor como é que ocorrem essas comunicações. E depois nós também sabemos que na prática, no nosso dia-a-dia, enquanto espíritos encarnados, ainda hoje, agora aqui, se nós comunicarmos com alguém e que nos seja simpático e acessível e que nós até entendamos tudo aquilo que ele nos diz, ou até com algum vocabulário um pouco mais elaborado, nós podemos identificar talvez a cultura dessa pessoa pelo aquilo que ela se comunica. Mas também, se for ao contrário, se for aquilo que nós dizemos um tolinho no sentido de que não diz nada e diz muito, é muita parra, mas pouca uva, diz muito, mas tudo sumido, tudo somado, não dá nada, nós também conseguimos compreender a evolução dessa pessoa. E com os espíritos é idêntico. Eles conforme a sua aptidão, conforme o seu conhecimento, conforme a sua capacidade de se expressar, eles se comunicam. E a vontade, por vezes, eles podem ter muita vontade, mas podem não conseguir, por vários motivos, que não vem agora aqui ao caso neste instante, mas podem não o conseguir, não terem essa permissão também. E lá está. E quando se comunicam, é a sua evolução moral ou intelectual que nos faz diferenciar a sua evolução. Por isso, todos os espíritos, no fundo, somos nós e atestam a sua presença desta forma e, inclusivamente, sem qualquer comunicação, eles também atestam a sua presença pelo pensamento. Por isso, não sei se fui ao encontro da tua pergunta, mas neste momento foi o que me ocorreu e por isso passo a palavra ao Éric. Não, excelente. Boa lembrança da escala espírita, né? Porque dependendo do grau da escala, do grau de elevação, a comunicação vai ser diferente. Né? Mas é isso, depende da... O gênero de comunicação depende da elevação, se vai ser uma boa ou uma má comunicação. Né? Depende também da permissão do espírito se comunicar. Né? Depende também da aptidão, né? Porque precisa ter um médium ali. O médium, no sentido geral que Kardec usa, se aplica a todos, né? Porque todos temos inspiração. Né? Então, nesse sentido, todos seríamos médium. Mas, no sentido estrito da palavra, médium é só aquele que se manifesta por efeitos ostensivos. Né? Então, os psicógrafos, psicofônicos, né? Então, tem vários tipos de manifestações dependendo da aptidão orgânica do médium, né? Se vai ser um médium psicofônico, de psicografia, né? Então depende de várias coisas, da permissão, da aptidão no médium, né? E tem vários tipos de comunicação, como a gente vai ver, né? A oculta, a ostensiva, né? Vários gêneros, como a gente vai constatar, né? Excelente, amigos. E nesta linha que Kardec nos sugere de como estudar a revista espírita, estes assuntos que quer o Éric, quer a Ana já nos foram falando, tenhamos sempre a ideia que nós podemos encontrá-los logo nas obras de iniciação, que são três obras de iniciação. Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, Espiritismo na sua expressão mais simples e o que é o Espiritismo. E como é que as devemos estudar ou consultar os assuntos que vemos na revista espírita. Como temos 3 obras de iniciação, convém irmos à Marcente. A Marcente é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. E depois ir para trás. Vamos à Marcente. Vamos ver o que é que lá vem dito. E depois deixamos para vocês, queridos amigos, a responsabilidade de irem às outras e darem outras voltas. Mas vamos mostrar como Kardec nos vai dizendo que devemos estudar Espiritismo, socorrendo-nos da Revista Espírita, naturalmente. Ora, então, se nós formos aqui ao resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é, em nossa opinião, a obra de iniciação por onde nós devemos começar, aqui a vemos. Ela está organizada desta forma. É bastante pequena, é uma obra que, baseada na 4ª e última edição, tem apenas 42 capítulos. Ela começa com 24, em 1864, e a última edição já é de 1869, pós-morte de Kardec, que sai para a venda ao público.
passa a ter 42. E está organizado desta maneira. Para além de ter umas observações preliminares, tem um capítulo reservado aos espíritos, tem um capítulo reservado às manifestações, para além de um capítulo reservado aos médiuns e outro às reuniões mediúnicas. Vejam esta forma pedagógica. Estão a ver? Um pequeno artigo, logo em janeiro de 58, como Kardec o vai aproveitá-lo para várias outras obras, entre as quais uma de iniciação. E se nós mergulharmos aqui nas manifestações, reparai, nós temos aqui 22 capítulos dedicados às manifestações. Vamos só recuperar conceitos básicos que lá vêm, dos tipos de manifestações e da responsabilidade do perispírito, que é através delas que se conseguem. Vamos ver Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes, pela visão, pela audição, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada género de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, de efeitos físicos, escreventes, desenhistas, etc. Aqui vemos um excelente resumo. Vamos ver agora como, ao lermos o artigo, tudo isto nos vai fazer muito mais sentido. Mas também o artigo nos há de começar a falar de como é que estas coisas ocorrem, as manifestações espíritas. É por características do perispírito. O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes, nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda a parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. Pronto, aqui temos, de uma forma muito simples, muito inicial, aquilo que resulta. Portanto, esta obra só sai em 64, mas ele vai falando disto noutras, no que é o espiritismo, no espiritismo na sua expressão mais simples, mas vejam como este artigo vai dar origem também a algo numa obra de iniciação, para além de dar origem a partes de obras muito relacionadas com a experimentação espírita, nomeadamente o Livro dos Médiuns, como também havemos de ver. Mas já lá chegamos porque antes do Livro dos Médiuns há uma obra maravilhosa que se chama Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, que é lançado neste ano de 58, e onde também vemos estes assuntos. Reparai que este assunto é de tamanha importância que Kardec vai considerar numa obra que vem a lançar em julho deste ano, que é as Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas. E reparai que, para além do artigo que fala das manifestações espíritas, vamos olhar para o sumário. Estão a ver? Falava há bocado o Érico e a Ana também na escala espírita, não é? A propósito do progresso moral, portanto, da superioridade dos espíritos, né? Dependia também disso. Cá está. Esta obrazinha, as Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, fala escala espírita, e reparem, capítulo 2, Manifestações Espíritas. E se tiverem o cuidado de, depois de nós lermos este artigo da Revista Espírita, revisitarem esta obra, ir-se-ão a perceber como este artigo vai aparecer nessa obra, e depois, já mais adiante, iremos ver que também vai aparecer no Livro dos Médiuns. Mas por agora, se estivessem de acordo, amigos, iríamos então continuar a nossa leitura deste artigo da Revista Espírita. Portanto, olhando agora para a divisão, a catalogação que ele lá propõe. Então,
seguindo a leitura, ele dizia, portanto, das várias formas, o quadro das várias formas de manifestações, que ele vem depois a apresentar, extrai daqui este artigo e aparece nas instruções práticas para as manifestações espíritas, e depois até há de aparecer também no Livro dos Médiuns, para além de vir falado sempre nas obras de iniciação. E diz ele, pode-se resumi-las assim. Começa. Primeiro, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência dos acontecimentos, etc. Portanto, um primeiro grupo. Segundo grupo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Terceira, manifestações físicas ou materiais. São as que se traduzem por fenómenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto. Têm por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Quarto grupo. Manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se mostra de uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Quinta, manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento. Toda a manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de um simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. Sexta, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. Vamos parar um pouquinho aqui, meus amigos, e vamos tentar acompanhar o raciocínio de Kardec, a evolução do raciocínio de Kardec e também da catalogação que ele vai fazendo. Reparai, em janeiro de 58 ele diz-nos neste artigo que nós temos afinal 6 grupos, de acordo? Bem, para os que já estudaram outras obras, nomeadamente a que contenha a palavra mais amadurecida sobre estas catalogações, sabem que isto vai alterar, que é o Livro dos Médiuns. Isto vai alterar. Mas vejamos aqui, e é para nós termos a noção de que estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência progressiva, vejamos aqui como as ideias neste princípio da codificação fundamental eram ideias de quem também começa a descobrir uma coisa nova. E quando a gente começa a descobrir uma coisa nova, uma coisa comum é nós, num ato de catalogação, às vezes arranjarmos 2 grupos que contêm a mesma coisa e só mais tarde nos darmos conta que estamos a repetir-nos. Dou aqui um exemplo. Segundo grupo, ação, patente ou manifestação. Ok? Quando é apreciável de uma maneira qualquer. Olhem agora para o terceiro grupo. Manifestações físicas ou materiais. Não vos parece que estamos a repetir? Então, as manifestações físicas ou materiais não são uma ação, patente ou manifestação? Bom, queridos amigos, vou desafiar-vos, vocês, a encontrarem outras questões ou a acrescentarem algo mais sobre este assunto. Então, como o João tinha dito, essas questões elas vão ser desenvolvidas no Livro dos Médiuns, né? Então, o Espiritismo é toda
A revista espírita tem esse caráter do laboratório, né, onde Kardec colocava as questões que se desenvolviam depois, né, discutindo como a ciência progressiva. Aí tem até aqui, eu queria recomendar que lessem, né, a gente não olhou aqui, mas lessem a introdução da revista espírita, que Kardec fala do caráter, do porquê da revista, desse caráter de laboratório e tal. E muitas das coisas que realmente aparecem na revista depois vai aparecer nas obras mais desenvolvidas, né? Isso acontece com o livro dos médiuns, mas também com o livro dos espíritos e tudo mais. E o fenômeno ocorre justamente como foi colocado, né? É a mistura dos fluidos do médium com dos do espírito que produzem o fenômeno, né? Então tem que ter esse conjunto. Quanto à divisão em si, como foi dito, né, vai ser mais envolvido no livro dos médiums, mas basicamente essa divisão tem a intenção de catalogar os fenômenos de maneira didática, né, para o apreciador poder analisar melhor, né? Então tem desde as manifestações ocultas, que são aquelas que a pessoa não precisa ser médium ostensivo para perceber, né? Qualquer pessoa pode perceber manifestação oculta, né? Porque qualquer pessoa tem uma mediunidade de inspiração, isso é geral, e também tem as outras manifestações, desde as manifestações físicas até as manifestações patentes, de qualquer forma, as inteligentes, as visuais, né? As inteligentes como a psicografia, a psicofonia, as visuais, a aparição, né? E no livro dos médiuns isso vai ser desenvolvido tudo, né? No livro dos médiuns tem um capítulo exclusivo para as aparições, tem outro exclusivo para as manifestações inteligentes, né? Então no livro dos médiuns Kardec vai desenvolver bastante todas essas questões. Eu estava aqui a ouvir o Érico e o João e estava aqui ao mesmo tempo a ler esta ação patente que aqui fala este texto, logo o segundo item, e vem-me à ideia esta ação patente que também pode ser aquela situação que nós, quando estudamos, falamos muitas vezes da monoideia, uma monoideia que está constantemente ali, é patente na nossa mente, na nossa cabeça, aquela ideia, aquela monoideia, que sendo oculta, embora o item primeiro fale da ação oculta, mas sendo oculta em relação aos outros, é para nós patente, é em nós, no geral, todos nós, não estou a falar nós, de estarmos aqui a estudar e a ver, em todos nós. Parece que é uma... Eu estou a fazer o raciocínio daquilo que eu estou a ler e a ver, não estou a dizer que seja assim. Estou só a tentar também dar aqui uma outra forma de vermos esta ação patente, porque no fundo é uma ação, é a ação que se constrói, que está constantemente ali uma ideia, uma monoideia que surge e que nós não conseguimos por vezes perceber. Eu sei que mais à frente também vai haver as ideias, as intuições, os pensamentos e tudo isso, mas lembrei-me, estava a ler e lembrei-me de que esta ação patente, quando é de qualquer maneira provável, e embora aqui não seja provável em relação aos outros, mas é provável em relação a nós mesmos que a ouvimos e que sabemos que ela existe. Indo ao encontro de todo este estudo, realmente estas manifestações, e nós não nos podemos esquecer que elas existem desde sempre, que não fazem parte do espiritismo, da doutrina espírita, não são exclusivas, e que como realmente ao espiritismo vir revelá-las e vir dar-nos a entender que realmente todas estas manifestações são daqueles que já partiram e que se querem comunicar. E eles comunicam-se da forma que têm mais, costuma-se dizer, com aquilo que têm mais à mão. E como aqui também diz, se o efeito é um efeito inteligente e nos chama a atenção, é porque realmente a causa é inteligente. E também foi isso que despertou Kardec. Quando as mesas falavam, não é as mesas que falam, não é? As mesas iam dando respostas pelas pancadas que produziam, e foi por isso mesmo que Kardec pensou, se uma mesa não tem cérebro, se a mesa não fala,
algo tem que estar aqui. E foi precisamente esse algo que o levou a querer aprofundar o porquê das mesas responderem, inclusivamente às perguntas que ele fazia mentalmente. Por isso, já aqui nós vemos a importância e a influência não só do fluido que exerce e que todos nós temos, mas que este fluido que vai, como o João disse, em relação ao perispírito, que absorve e que vai, é ele que faz este fluido, é como se fosse uma alavanca, não me ocorre agora um outro termo, mas é o que fosse o fio condutor que vai ao encontro do médio ou não, porque havendo também, como o Éric disse, manifestações sem serem ostensivas, este fluido que nos conduz e que acaba por ser manipulado pelos espíritos para que as manifestações ocorram, e elas são de tal maneira evidentes que vai daí, o Kardec não teve, como quem diz, como às vezes nós dizemos, não temos outra hipótese senão mesmo ir à procura da razão e do porquê destas manifestações. E é lógico que as manifestações físicas são sempre, físicas, materiais, são sempre muito mais suscetíveis de curiosidade e até de nós querermos observar e ver, porque são mais audíveis, porque são mais físicas, parece que têm mais interesse. No entanto, as comunicações no sentido de inteligentes, essas são mais reservadas. Não quer dizer que não ocorram com os médios, mas eu vou dizer algo, não sei se vocês estarão de acordo ou não, mas uma coisa que eu estudei, e não vai eu estar a interpretar mal aquilo que estudei, é que havendo mediunidade, no sentido ostensivo, é a comunicabilidade. É a comunicabilidade, porque os efeitos físicos, embora façam parte da mediunidade, mas é um efeito físico através dos fluidos do médium. Não há a interpretação, não há a passagem pelo médium, não há o exercício do médium para que o espírito se comunique. Não há a possibilidade, não tem que haver aquele objeto que é a nossa mão ou passa pelo nosso cérebro para que o espírito se comunique. Ele comunica-se pelos efeitos físicos e isso é o próprio fluido do ambiente e das pessoas que lá estão. Mediunidade tem que haver comunicação e neste sentido aqui todas estas manifestações físicas ou não vai abranger as duas qualidades da mediunidade, de efeitos físicos e dos efeitos inteligentes. E para efeitos inteligentes é necessário o médium ostensivo. Digo eu, não sei se estou a falar algum disparate. De qualquer das maneiras, vocês sabem mais do que eu, podem-me corrigir, que eu não me importo e até gosto. E acho que sim, que estas manifestações e todo este trabalho desenvolvido e depois um bocadinho neste livro, mais um pouco no outro, obriga-nos mesmo a ter que estudar os livros todos e a ter que ir ao fundo da questão para podermos estar um pouco mais conhecedoras do porquê destas diferentes manifestações que também nos levam a compreender os diferentes graus evolutivos de cada espírito, consoante a manifestação, porque há aqueles que só conseguem mesmo manifestar-se pelos barulhos, porque é a única forma que eles têm de se fazer sentir, e há os outros que realmente depois, esses então só se apresentam e só se manifestam já em situações de que seja útil no sentido de instruir, que é que também mais à frente vamos ver. Olha, João, já falei e Érico, mas não disse nada. Excelente, excelente. Esta questão última que falaste, que chamaste de comunicabilidade, dá-nos entrada a uma reflexão muito interessante. Reparai o sexto grupo. Em 58, Kardec julgava, na sua catalogação do que ele ia aprendendo, não era só ele e os espíritos que comunicavam com ele. Ele misturava as comunicações com manifestações. Então, mas espera aí, as manifestações inteligentes não são comunicações?
as manifestações visuais também não comunicam? Estão a ver? Até as ações ocultas também têm uma comunicação subjacente. O que é que nós queremos trazer com isto? E a Ana já nos trouxe o cerne da questão. De novo, estamos no início, não vai ser assim que Kardec vai catalogar finalmente no livro dos médiuns. Também nós, ao termos lido o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, lá já não vem manifestações, vem em função da aptidão que cada médium tem para um determinado fenómeno. Está ligada ao fenómeno. Mas aqui no início isto estava tudo assim muito embrulhado. Estão a ver? Estava muito embrulhado. Vamos continuar a ler e vamos começar a perceber o evoluir do pensamento, quer de Kardec, quer dos espíritos. Então, nós tínhamos ficado aqui no último, que era as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. Portanto, em boa verdade, até poderíamos dizer que as comunicações eram uma parte das manifestações inteligentes, não é? Porque se são manifestações inteligentes, é uma parte, não é? Seria uma parte. Mas, afinal, também pode ser por muitas outras formas. Bom, e então, o que é que Kardec vai dizer? Vai dizer que a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta. E segundo a natureza do assunto que se trata, podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Bom, para os que já conhecem o livro dos médiuns, já veem que isto depois vai ficar separado. Realmente o livro dos médiuns, em determinada altura, vai tratar das comunicações como um produto de manifestações, que de várias manifestações pode ocorrer comunicações. Mas aqui no início, reparem como as comunicações estavam ainda elencadas, misturadas com as manifestações, ainda como se fosse um grupo de manifestações. Depois vai descrevendo cada tipo de comunicação. E diz assim: as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Seja de que forma se manifestarem. Preferivelmente das inteligentes. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Procedem somente de espíritos inferiores ou que não se despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda a comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias. Portanto, as instrutivas são a montante sérias, que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos com suas facécias a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem.
se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. E assim termina este texto que hoje nos propomos estudar. Riquíssimo de informação. Como nós aqui vemos, Kardec realmente, nesta altura, no primeiro mês que está a coligir este jornal, mostra o estado de adiantamento dos estudos que tem e que depois se vão aprimorando mais para diante. Constatamos claramente aqui neste primeiro endereçar das questões das manifestações, aqui digamos, não é bem uma confusão, mas é uma mistura entre comunicações e manifestações. E dentro das manifestações também umas manifestações que parecem incluir umas e outras, não é? Portanto, aqui que a manifestação, a segunda, pois, claro que a manifestação física é uma ação patente, uma manifestação, não é? As visuais também o são, as manifestações inteligentes também o são, e então isto, com o andar do tempo, o que é que vem a dar no amadurecimento de Kardec sobre estas questões? Se saltarmos para 1861, para o livro dos médiuns, vamos ver que depois de todo este desenvolvimento inicial, Kardec vem estabilizar, que no livro dos médiuns nós podemos ver aqui a organização do livro dos médiuns, e reparai, a segunda parte do livro dos médiuns, reparai o título, das manifestações espíritas. Estão a ver o bonito de se estudar espiritismo com a revista espírita? Mostra-nos onde nasce, por exemplo, onde nasceu a ideia do título para este capítulo, neste artigo, que depois vem a aparecer nas instruções práticas para as manifestações espíritas. Que relação guarda as instruções práticas para as manifestações espíritas? Essa brochura que apareceu em 58 com o livro dos médiuns é o seu antecessor. Quando aparece o livro dos médiuns, deixa de ser publicada a instrução prática. Mas agora olhemos o que é que vem no sumário do livro dos médiuns. Olhai para aqui como é que Kardec, passado estes anos de 58 a 61, a evolução da sua capacidade de catalogar e tornar mais inteligível para quem depois fosse estudar o espiritismo e aventurar-se pelo laboratório espírita, da catalogação das manifestações. E reparai como é que daquele conjunto enorme de manifestações que vinham ali misturadas com as comunicações, reparai qual é que é as grandes divisões em que ele depois as vem a assentar. Vem a assentar fundamentalmente em dois grandes grupos. As manifestações físicas, que estão ali no segundo capítulo, e as manifestações inteligentes. E depois vai considerar as manifestações visuais, vai considerar algumas especiais, como a bicorporeidade, a sematologia e a tipologia, vai considerar um tipo específico das inteligentes, a psicografia. Estão a ver? Ele agora já não fala aqui no capítulo das manifestações, que nós podemos olhar este capítulo, esta parte, não é este capítulo, esta parte das manifestações espíritas, com estes capítulos todos que aqui estão, desde o 1 ao 32, nós podemos dividi-lo em três partes, ou três subpartes.
Uma parte relativa aos fenómenos. Ele entende, de 58 para aqui, ele entende que havia uma maneira melhor de olhar para isso. É que as manifestações realmente podem ser olhadas primeiro pelo tipo de fenómenos, as ditas manifestações inteligentes, físicas, com as suas variações, as visuais, a psicografia, etc. Depois, ele entendeu que também tinha a ver com as manifestações dos médiuns. Nós já tínhamos visto no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas que, quando se falava das manifestações, dizia-se que elas são catalogadas de acordo com o fenómeno, mas precisam de uma pessoa especial a que se chama o médium, não é? Que tem uma capacidade específica para um determinado fenómeno ou não. E então depois, toda aquela parte que ele chama das comunicações, ela depois vem-nos aparecer esta divisão que ele vem falando das frívolas, das sérias, das instrutivas e tal. Ela depois vem-nos aparecer mais sobre esta terceira subparte dos médiuns, quando vem falar das contradições, das mistificações, das evocações, das perguntas. Estão a ver a evolução do pensamento de Kardec na busca de uma melhor identificação e catalogação dos fenómenos mediúnicos para facilitar o estudante do espiritismo. Bom, amigos, convido-vos a comentarem também por vocês estas questões. Então, eu queria relembrar, como foi lembrado no início, sobre a escala espírita. Tem muito a ver com esses tipos de manifestações de comunicações que o Kardec se referiu, né? Frívolas, sérias, instrutivas, que Kardec também vai elaborar lá no Livro dos Médiuns, né? Um ponto interessante que ele diz ali no texto é da regularidade e frequência, né? Ele diz: se é preciso ter experiência para julgar os homens, que são os espíritos, né? Que você não vê. Né? Porque muitos há mistificadores, pseudo-sábios, que mistificam, que se passam por nomes venerados, né? Para mistificar, para enganar, né? Então o médium precisa estar resguardado quanto a isso. Até por isso Kardec vai escrever no Livro dos Médiuns o texto sobre obsessão, né, que aí ele vai falar da fascinação, que é esse estado. E eu só queria lembrar também que no livro Instruções Práticas, que o João lembrou, que é o que precede o Livro dos Médiuns, tem no início o vocabulário espírita, que traz muitas definições de termos como psicografia, psicofonia, e que ajudam a definir esses tipos de comunicações também. Olha, eu indo aqui ao encontro que o Éric disse, e que realmente para termos atenção às comunicações, também no Livro dos Médiuns, e já foi aqui várias vezes referido, que Erasto, o espírito que dizem que seria um dos mentores de Kardec, também disse que vale mais rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, e para que nós vermos se os espíritos eram de Deus, no sentido se os espíritos eram verdadeiros, não eram mistificadores, nesse sentido, não é de serem de Deus, se eles eram credíveis. E eu gostava aqui de voltar um bocadinho atrás, aqui nas comunicações instrutivas e sérias. As comunicações sérias, é importante que se diga que uma pessoa séria, e nós vemos no nosso dia-a-dia, uma pessoa séria não quer dizer que seja uma pessoa que saiba tudo. Nem que, neste caso, um espírito que comunique com as suas comunicações sejam sérias, não quer dizer que ele seja já um espírito que sabe tudo. Até porque os espíritos sérios e os mais elevados são eles próprios a dizerem que não sabem tudo. E quando não sabem, calam-se. E é aqui que faz a diferença das comunicações das sérias, das frívolas e das grosseiras. Uma outra coisa que eu também gostava de referir é que estas comunicações, as sérias, as instrutivas e aquelas que nos podem trazer alguns elementos de estudo
e de compreensão do mundo espiritual, que é por isso que nós estudamos, porque afinal de contas o mundo espiritual é o verdadeiro. Este podia não existir, que nós continuaríamos a existir na mesma, porque nós somos espíritos, estamos neste momento em carne, porque nós somos espíritos. Eu gostava de referir que estes espíritos, eu não quero empregar a palavra sempre, mas quase sempre, a maior parte das vezes, não se prendem com manifestações, eu não queria dizer de curiosidade ou de futurismo, de nos enviarem mensagens de muito futurismo, de nos anunciarem catástrofes ou coisas boas, ou inclusivamente datas para isto ou para aquilo ou para outro, porque nós sabemos que é através dos nossos atos, é através das nossas ações, dos nossos pensamentos, que nós mudamos o rumo das nossas vidas. Por isso, um espírito sério nunca nos vai ditar que amanhã ou depois, ou daqui a 10 ou 15 anos, o que é que vai acontecer. Porque sabe à partida que a cada momento nós mudamos o nosso percurso. E ao mudarmos o nosso percurso, logo à partida já não estamos a ir ao encontro daquilo que o Espírito disse. E isto tanto se refere a nós, em particular, como a toda a humanidade. Quando nós vemos mensagens que nos dizem que daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou meses, ou dias, vai acontecer isto, ou vai ser tudo já muito diferente, nós temos de ter sempre algum cuidado, porque os espíritos mais elevados e aqueles que compreendem já e já têm um grau de moralidade e de intelectualidade superior, não se prendem nem perdem tempo com esse tipo de comunicações, porque esse tipo de comunicações pode gerar nas pessoas ou medo, ou então pode gerar uma expectativa tão grande, uma esperança tão grande, que as pessoas iludem-se e depois a desilusão acaba por ser maior. E é precisamente estes estudos destas comunicações da espiritualidade e podermos nós compreender a diferença de grau evolutivo até pelas palavras. Um espírito evoluído sabe que é para ser lido por todos. E ao ser lido por todos, ao ser compreendido por todos, também não exerce sobre o médium ou sobre a comunicação palavras que por vezes nós não tínhamos a capacidade de as compreender, porque é para ser esclarecedor. Se é para esclarecer, tem que esclarecer todos e não só aqueles que têm a capacidade de compreender. E aqui também se vê a humildade do espírito, a elevação do espírito. E estes estudos fazem-nos compreender isso e até nos resguardam de eventualmente nós vermos algumas comunicações e fazermos grandes fantasias. Por isso é que o estudo é tão importante. Eu continuo no estudo e desde que faço parte não deste grupo, mas desde que conheço e conheci a doutrina espírita, uma coisa que eu sempre me debati e me debato, e por isso é que também aqui estou, é a necessidade de estudar. O estudo é essencial, porque é no estudo que nós vamos compreender quem nos rodeia também, quem nós somos e quem nos rodeia. Porque só nos rodeiam aqueles que se afinizam connosco pelo bem e pelo mal. E aí nós também já compreendemos quem somos. Por isso é que é tão importante nós compreendermos as comunicações e as manifestações, os fenómenos, porque às vezes o espírito pode não conseguir comunicar-se, mas ele manifesta-se e às vezes ele manifesta-se apenas para dizer que está ali, ou então que precisa de ajuda. E é aqui que depois nós faz a diferença o estudo. É tão importante por isto mesmo, para nós compreendermos quem se manifesta e porquê é que se manifesta. Obrigada. Excelente, Ana e Eric. Vocês, ao falarem da escala espírita, que é um assunto muito interessante e talvez a gente até o venha a abordar, brevemente, porque neste primeiro ano da revista espírita, a escala espírita também era um assunto. As manifestações espíritas e a escala espírita eram um assunto muito premente.
Mas há aqui algumas curiosidades sobre a escala espírita que, sem prejuízo que venhamos a abordá-la mais tarde, eu vos recordaria. Não sei se vou surpreender a alguns que eventualmente não tenham tido a oportunidade de conhecer com algum detalhe o Livro dos Médiuns. A escala espírita não vem no Livro dos Médiuns, sabia? Não vem. Mas sabeis porque é que ela não vem? Kardec diz mesmo no Livro dos Médiuns, na introdução do Livro dos Médiuns, ele vem exatamente justificar porque é que não vem lá referida a escala espírita. Deixem-me eu talvez mostrar-vos. Aqui está. Isto que está aqui sublinhado é da introdução do Livro dos Médiuns. E diz assim: como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos, ficariam em duplicata. Entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra no Livro dos Espíritos. Assim, o que é que nós verificamos? Verificamos que no Livro dos Espíritos realmente aparece a partir da pergunta 100 em diante, como o Érico já há bocadinho falou, e onde é que tinha aparecido logo em 58 também, no tal livro que é as Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, onde vinha, no capítulo 2 das Manifestações Espíritas, vinha no capítulo 1 a escala espírita. Uma outra curiosidade sobre esta questão da escala espírita é que a escala espírita que aparece aqui na Instrução Prática das Manifestações Espíritas é uma escala espírita diferente daquela que aparece no Livro dos Espíritos, baseada na 16ª edição. Isto é, a escala espírita, depois de todo o burilamento que Kardec lhe fez até ao ano de 1860, passou a ter 10 classes distribuídas por 3 ordens. Mas não nasceu assim. Em 58, tinha na mesma 3 ordens, mas só tinha 9 classes. Só quando chega a 1860 é que realmente Kardec altera, introduzindo a atual sexta classe. Tentando explicar isso melhor, reparemos. É um artigo que também vem logo em fevereiro. Quem sabe a gente estuda este artigo proximamente. Em fevereiro de 58. Se em janeiro ele falava das manifestações espíritas, em fevereiro ele fala da escala espírita. Terceira E nessa ordem, altura, espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Segunda ordem, espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem são proporcionais ao grau já atingido, uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Primeira ordem, espíritos puros. Nula influência da matéria. Superioridade intelectual e moral, em relação às outras ordens de espíritos. Portanto, cá está uma descrição breve das 3 ordens, que estas sempre se mantiveram, mas realmente, até 1860, só existem 9 classes. Só depois é que passam a existir 10. Portanto, nestas obras que nós vemos aqui à esquerda, que são aquelas que são publicadas
antes de 1860, sempre que há referências à escala espírita, há referência a 9 classes. É o caso da Revista Espírita, que é de fevereiro, que vai falar disso. Vai falar de 9 classes, 3 ordens e 9 classes. É o caso da Instrução Prática para as Manifestações Espíritas, que vai falar de 9 classes. No que é o Espiritismo, não está ali elencado, mas quando se fala dela, porque é uma obra que é lançada em 59, a ideia é ainda de 9 classes. E só a partir de 60, com a segunda edição do Livro dos Espíritos, é que passam a existir 10 classes. Que eram estas, reparem, até 1860, portanto, no ano 58, a terceira ordem só tinha, os espíritos imperfeitos, só tinha estas 4 classes. É depois, em 60, que é metida mais uma, que em boa verdade, que é hoje a atual sexta, que em boa verdade nem é bem uma classe. É, digamos que é os espíritos perturbadores e batedores. Kardec depois esclarece que não, isto não é bem uma classe, mas é que nós podemos encontrar, é uma característica muito comum dos espíritos menos adiantados que se manifestam com pancadas, batimentos, etc. E que em boa verdade esta característica se pode encontrar nas outras 4 classes da ordem dos imperfeitos, nos neutros, nos pseudo-sábios, nos levianos e dos impuros. E então, depois, sim, os espíritos bons, com estas 4 classes, que de 58 até 60, ao não existirem os perturbadores da sexta classe, portanto, era logo aqui os neutros é que eram a sexta, os pseudo-sábios a sétima, assim sucessivamente. Portanto, passava-se da quinta dos benévolos, passava-se diretamente aos neutros. Estão a ver? Depois tem os sábios, os espíritos de sabedoria superiores e, por fim, os espíritos puros. Isto é uma curiosidade que vale a pena nós sempre recordarmos, porque são, de alguma forma, nos mostra a progressividade do espiritismo e a necessidade que se impõe a um estudante sério do espiritismo de estudar a revista espírita. Porque se nós estudarmos a revista espírita, começamos a ter uma ideia muito mais completa da evolução do pensamento do codificador e dos espíritos que o ajudaram. E começamos a ser mais compreensivos quando verificamos na codificação, verificamos mudanças de opinião, coisas que nos parecem contraditórias. Porquê? Porque realmente isto não é nenhuma doutrina dogmática. Isto é filosofia e ciência. E aqui, pela Revista Espírita, se vê isto com uma clareza enorme. Bom, amigos, não sei se quereis... Posso só complementar uma coisa que em relação aos espíritos batedores. É muito rápido, até porque eu tenho aqui um livro que vou só ler aqui a frase que diz. E diz assim: todos os espíritos que se comunicam por pancadas não são, pois, espíritos batedores. Essa designação deve ser reservada para os que se podem chamar de batedores profissionais e que por esse meio se divertem a atormentar uma família ou contrariá-la com as suas importunações. Da sua parte, podemos esperar às vezes ditos espirituosos, mas nunca frases profundas. Isto quer dizer que os espíritos batedores, como estava aqui o João a dizer, não quer dizer que sejam maus, de forma alguma.
Mas há que fazer a diferença daqueles perturbadores e os batedores, que eram aqueles que faziam os fenómenos bater também das mesas gerantes, e foi também por aí que surgiu toda esta doutrina por esses espíritos. Era só a diferença que eu estava aqui a ler. Posso passar a palavra? Excelente. Então a gente vê realmente que a revista tem esse papel de mostrar essa ciência progressiva. Tem uma questão aqui do Eudório, não tem diretamente a relação, mas tem a ver com a questão das comunicações, né? Então é pertinente a pergunta. Aí ele diz: boa noite, como devemos ver alguns textos amplamente divulgados sobre Covid e outros temas do momento, divulgados por espíritos psicografados divulgados por espíritas, psicografados por espíritos desencarnados, alguns famosos na Terra. Então, acredito que ele está perguntando sobre comunicações que falam de ciência, medicina, né, e que trazem assim nomes venerados e que fogem, né, do objetivo do espiritismo, trazer outras. Como a gente pode analisar essas comunicações? Se querem responder primeiro, João, Ana. Ok, eu posso começar por disparar aqui alguma coisa. Agradecer primeiro ao Eudório por esta interessante pergunta, que, embora a partida nos parecesse não estar muito relacionada, nós podemos encontrar ligação. E se calhar até desafiamos o Eudório para connosco raciocinar e catalogar, de acordo com o que nos diz aqui este texto. Quando ele fala de comunicações, e nós vimos que aqui fala-nos de comunicações misturado com manifestações, ele diz-nos assim: a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto a que se trata, podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Ora bem, é assim que o Espiritismo nos ensina a encararmos as questões que se nos aparecem, as comunicações que recebemos. Quando nesta pergunta se diz, bem, há alguns textos amplamente divulgados sobre o Covid e outros temas de momento. Por aqui, a única coisa que se nos parece é que poderão ter alguma seriedade, uma vez que os temas que eu presumo que o Eudório nos está a falar são temas sérios. Falar de Covid é só falar da pandemia do momento. E os outros temas do momento, não sei quais serão, mas pronto, a começar pelo Covid. Portanto, eu aqui, numa primeira análise, nós ficaríamos entre as sérias e as instrutivas. Ok? Muito bem. Depois o Eudório diz-nos assim: divulgados por espíritas, entre aspas, pronto, não sabemos bem o que é que se quer dizer, psicografados por espíritos desencarnados, alguns famosos na Terra. Bom, aí não nos acrescenta muito sem nós conhecermos o conteúdo. Se o conteúdo, e aqui é o Eudório quem vai ter que fazer esse trabalho, porque não nos está a dar uma mensagem específica, mas vamos-lhe dizer como é que o Eudório há de desenvolver a sua capacidade crítica para avaliar por si essas mensagens particulares. Neste mesmo texto, se nós andarmos para diante no texto, ele vai começar a explicar o que é. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Será o caso de alguma dessas comunicações que o Eudório viu?
à partida, sem conhecermos exatamente a mensagem, nós deixaríamos isso de lado. Nós já fomos dizendo que, sem nenhum juízo de valor, estariam entre sérias e instrutivas. Temos a segunda, que será: as comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Será que alguma dessas mensagens que o Eudório viu chocam o decoro? Se chocam, estarão aqui. Vamos partir do princípio que não, o assunto é um bocado sério. Aquelas que nós vimos são futuristas, têm a ver com quando é que vai acabar o Covid e os tratamentos para o Covid e isto e aquilo, não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Então, depois só nos sobram as sérias e as instrutivas. Bom, então o que é que nos diz que são as comunicações sérias? São graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. Aquelas que eu tenho para aí visto, mesmo aquelas que fazem um bocado de futurismo, de que daqui por 30 dias vai terminar e vai começar outra fase e tal. Bom, elas são graves porque falam de um assunto grave, certo? E a maneira como são feitas, se nós não concluímos que são grosseiras ou frívolas, espíritos zombeteiros, então também vamos aceder que possam ser sérias. Mas por ser sérias não quer dizer que sejam instrutivas, certo? Pois bem, a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. E aqui trivialidade é que já começa a ver-se em alguma dessas mensagens. Que vai aparecer daqui por 30 dias e isto, e agora ponha uma coisa lá fora da janela e não sei o quê, não sei o que mais. Bom, diz-nos aqui o texto que toda a comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Portanto, estaríamos inclinados para que fosse séria. Se não é frívola nem grosseira, séria. Mas será instrutiva? Aí é que a coisa agora pode levar-nos a maior reflexão. O que é que nos é dito? É-nos dito que as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre a ciência, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. O que é que nos está aqui a dizer? Então imaginem que um espírito nos diz que daqui por 30 dias vai acabar o Covid. E daqui por 30 dias não acabou. Não é? Portanto, então, para se tirar, mesmo que fosse uma comunicação instrutiva, qual é o proveito real dela? Nulo. Portanto, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. O mesmo assunto tem que se conseguir comprovar. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com as suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Posto isto, se num primeiro momento, tínhamos chegado à conclusão que era uma comunicação séria, e depois imaginemos uma comunicação que nos vem a dizer que daqui por 30 dias e tal, não sei quais. Bem, para os conhecedores do espiritismo, os espíritos superiores não se comprometem com datas, porque não conseguem ter uma ideia clara do tempo. Quando vemos uma mensagem
que começa a falar em datas e prazos. Não quer dizer que o seu autor não seja uma pessoa séria, mas é como qualquer um de nós aqui na Terra emitir um juízo de valor. Quanto tempo vai demorar a guerra na Bósnia? Nós vemos na televisão há pessoas que já vão apontando uns meses, um ano e tal e qual. Se estiverem do lado de lá, como espíritos, o que é que as impede também de, numa comunicação, dizerem a mesma coisa que dizem aqui? Mas podem realmente ter intenção instrutiva. O problema põe-se é que credibilidade, se por acaso admitirmos que elas são instrutivas num primeiro momento, porque eram sérias, e depois até visavam dar um ensinamento qualquer, depois mais adiante verificamos que ao não se conseguir tirar delas um proveito real, porque falham na perseverança, falham na frequência, falham na confirmação da verdade, às tantas verificamos que aquele espírito, embora sério, embora com bem intencionado, não nos dá um grau, como diz aqui, não nos dá o grau de segurança que nós pudéssemos tomar aquilo na verdadeira acessão da comunicação instrutiva. Bom, queridos amigos, era o que eu queria dizer sobre isso. Passo agora para vocês. Então, eu só queria rapidamente colocar algumas questões, né? Como foi dito, pode ser comunicações frívolas, né? Se não tem a caráter de seriedade. Podem aparentar seriedade, né? E outro ponto, podem ser instrutivas em alguns aspectos e outro não. Como disse ali, as comunicações podem ser mais ou menos verdadeiras, as instrutivas, né? Então cabe a nós separar o joio do trigo, né? Catar feijões. É interessante, né, que elas podem ter a aparência de séria. Por que eu digo isso? Né? Porque tem os espíritos pseudo-sábios que podem fingir, né, uma aparência de seriedade para mistificar, né, para induzir ao erro. No Livro dos Médiuns tem um capítulo chamado Das Perguntas que se podem fazer os espíritos, que trata dos temas que você pode perguntar. E lá se diz que o espiritismo não serve para adiantar conhecimentos da ciência, né? Então não cabe perguntar aos espíritos como é que é o Covid, como é que é o remédio para acabar com o Covid, quanto tempo, sobre qualquer coisa, né? Sobre a geopolítica do mundo. Você pode perguntar aspectos morais, mas as respostas sobre questões científicas não cabe ao espiritismo dar a última palavra, mesmo que venha uma comunicação sobre isso, né? Enfim, essas referências que eu queria passar para a Ana agora. Estás mutada. Põe o microfone. Agora. Obrigada. Há pouco o João disse Bósnia, mas ele estava a pensar ainda na guerra anterior. Mas pronto, não importa. É a Ucrânia. Perdão, é a Ucrânia. Não deixa de ser guerra e é lamentável. É assim, eu não me vou repetir porque eu ainda há pouco referi precisamente este tipo de comunicações, e concordo plenamente com o que foi dito o João e o Éric. Eu só vou e peço desculpa a ir aqui a esta mensagem que o Eudório, eu não sei se ele quer que a gente leia o Eudório primeiro, ou Eudório, diz, vocês homens da terra são culpados diretamente. Um espírito que sabe o quanto ainda nós somos inferiores, o quanto nós ainda necessitamos de ajuda e de caridade. Onde está aqui a caridade? Um espírito bondoso, um espírito que sabe toda a nossa evolução. Quanto a mim, eu na minha perspectiva, e é certo que nós não estamos aqui a estudar o meu ponto de vista ou o ponto de vista dos outros, mas com base naquilo que estudamos, que é a doutrina espírita, e que pela evolução dos espíritos que aqui já nós falámos,
nenhum espírito, um espírito elevado, aponta dessa forma o dedo tão erriste ao homem, porque sabe até que ponto a sua evolução moral e intelectual ainda estagia. É como se agora alguém viesse dizer-me a mim, ou ao Érico, ou ao João, ou qualquer um de nós que estamos aqui a ver e a ouvir, a culpa da guerra é tua. Nós ficávamos a pensar, mas como é que é possível se eu não contribuí para nada deste conflito? Por isso, só aqui nós já conseguimos ver o grau evolutivo e moral destes espíritos que se comunicam com estas expressões tão pouco indulgentes, tão pouco caridosas, tão pouco amigas, no fundo, daqueles que a espiritualidade sabe à partida que ainda são tão necessários, porque nós não somos perfeitos, nem sequer vamos a ser, nós vamos ser relativamente perfeitos, porque perfeitos só Deus. Por isso é de estranhar, quanto a mim, eu sou sempre muito crítica neste género de comunicações, e sou mesmo, é de estranhar que venham para as redes sociais mensagens deste teor, deste conteúdo, porque uma das coisas que nós aprendemos quando estudamos é ver qual o conteúdo, se, olha, no fundo é útil, serve para quê, é necessário, é preciso que nós tenhamos isto também em consideração e pormos no lugar do outro. Se me dissessem a mim que eu era culpada do Covid pela minha inferioridade, que ainda me assiste e é natural, eu ficaria bem. Um espírito que se manifesta e com alguma evolução moral vai dizer este género de apresentar-se desta forma, culpar aqueles que sabem que à partida não têm culpa direta. Eu acho que temos que raciocinar também por este lado. Quando nos apontam o dedo, nós fazemos uma autoavaliação e nós dizemos, mas eu tenho culpa do quê? É aqui que nós também temos que ver até que ponto os espíritos são mistificadores, ou então onde é que está a razão para se vir para as comunicações, para a comunicação social, uma mensagem deste teor, deste conteúdo. Era o que eu queria dizer. Obrigada. Excelente. Então, pessoal, é isso. Não tem mais perguntas aqui. Queria agradecer ao João, a Ana e a todos, né? Então, pessoal, nos vemos na próxima terça para continuar a estudar a Revista Espírita, né? Leiam a revista, que é uma obra muito importante. Então, até a próxima, pessoal. Boa noite, amigos. E obrigado.